Ministério Sal da Terra é uma aliança de igrejas, né? Então não é uma denominação, é uma aliança de igrejas, é uma federação de igrejas, e que une essa federação de igrejas, o elo que une essa federação de igrejas é uma carta chamada Carta de Princípios e Valores, né, que nós temos. E essa carta não é uma carta teológica, né? É uma carta que fala de alguns pontos teológicos fundamentais, como Jesus como único Senhor e Salvador, Trindade e tal, bem elementar mesmo, né? E alguns valores que nós cremos, né? Então nós temos a teologia no sentido básico de teologia. Nós temos um outro tripé que é o fundamento da relação. Então, a relação é o nosso fundamento de qualquer atividade. Então, nenhuma atividade é feita a partir da própria atividade, e sim a partir da relação. Então, as nossas relações é que fundamentam as nossas atividades. Qualquer atividade. Então, se uma atividade não for para gerar algum tipo de relação, ela não tem sentido de acontecer. Né? E a terceira base é vida em conselho. Né? Então, para nós, vida em conselho não é uma estratégia administrativa. Então, a gente não é uma forma de governo. É uma forma de vida. Né? Tanto é que a gente entende e trabalha dentro do Ministério Sal da Terra o quê? Conselho é a forma como você vive. Então, por exemplo, na minha vida, eu não tomo nenhuma decisão sozinho. Nada. Qual o assunto? Todos. Então, sempre tem alguém que é conselho comigo. Entendeu? Então a gente parte do princípio que todas as coisas foram criadas em conselho, né? Pelo conselho da Trindade, certo? E que Deus estabeleceu conselhos como forma de encontrarmos a sabedoria de Deus e a vontade de Deus. Então, na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então nós cremos que a nossa vida é em conselho. Então, dentro da nossa estrutura de trabalho, tudo é feito em conselho. Então, um departamento da igreja, a gente não cria o departamento, a gente cria o conselho para criar o departamento. Sim. Entendeu? Ou o ministério, sei lá o nome que você dá, né? Então, sei lá, o departamento, o Ministério de Crianças. Então, tem um conselho. Primeiro o conselho, depois o ministério. Isso. Então, sempre... Então, nós vamos plantar uma igreja. Como a gente planta uma igreja? Qual é a primeira coisa ao plantar uma igreja? Forma o conselho. Formar o conselho. Então, eu formo o conselho. A partir do conselho, eu formo uma liderança. E a partir dessa liderança, eu formo o corpo da igreja. E sempre trabalhando o quê? O conselho, ele é o quê numa estrutura de igreja? Ele é o fundamento. Então, o conselho, se a gente for pensar numa pirâmide, né? É a pirâmide invertida. Então, o conselho, que é um grupo pequeno, fica embaixo. Então, ele é o fundamento. Por isso, às vezes, a gente gasta anos trabalhando o quê? Conselho. Porque o conselho é que vai dar sustentabilidade para o processo. Ou sustentação para o processo. Então, em cima do conselho, vem o corpo de liderança da igreja. E em cima do corpo de liderança da igreja vem aquele galera que vai, que está lá frequentando até um dia ser tocado pelo Senhor para virar liderança. Entendeu? Mas o alvo de vocês é fazer com que a igreja do sua fundação até a outra ponta da pirâmide inteira viva em conselho. Sim. Então, tudo a gente ensina. Eu vou comprar um carro. Quem aconselha na sua vida sobre a compra desse carro? Eu vou trocar de casa, eu vou mudar de emprego. Tudo a gente... Lógico que isso Sim. É o ideal, né? Sim. Lógico que isso não acontece na... 100%, né? Não tem como, né? Não tem como. Mas... Essa é a luta de vocês, né? É a nossa luta vocês diária, se exatamente. esforçam todo dia. Porque o nosso coração
entende o quê? Eu sei tudo. Essa é a minha luta da minha carne, né? Eu sou o cara, eu sei o que eu tô fazendo. E a nossa luta é provar para mim mesmo que eu não sei tudo. E eu acho que é interessante pensar também que pelo que eu entendi do que vocês estão dizendo, é que o conselho não é o líder, né? No caso do carro é um mecânico, né? Um irmão que é mecânico. Não tem a ver com um pastor de fato, no caso, né? Tem a ver com alguém que está ali comungando da relação e que você, no intuito de tentar entender melhor se a sua decisão é interessante, por exemplo, num aspecto mais, sei lá, de carro, né? Você vai perguntar para um irmão, que é um conselho, num aspecto não de que você precisa de um líder, de um pastor que determina o que você faz ou o que não faz, né? Exatamente. Mas pode ser o irmão da ponta da pirâmide, né? Mas que ele tem uma sabedoria ali para poder te É aconselhar. porque a gente entende conselho, acho que é até um conceito interessante a gente trabalhar aqui. Conselho não é alguém que me dá conselho. Isso, é isso aí, acho que é interessante. Conselho é alguém que me ajuda a entender o conselho de Deus. Isso. Que o único conselho sem Canônico, né? canônico É o de Deus, né? é o de Deus. É. Então é o seguinte, quando eu sou conselho na sua vida, eu não sou um cara que te dou conselho, que você tem que Isso. fazer o que você não tem que fazer. Importante falar isso, muito bom. Quando eu falo que eu sou conselho na sua vida, eu vou te ajudar, ou junto com você, nós vamos buscar o que é que Deus tem para esse assunto. É isso aí. Entendeu? Afinal de contas, é o conselheiro, né? Ele é o nosso conselheiro. Sim. E nós só nos ajudamos. Então, por isso, a gente trabalha, por exemplo, na formação de um conselho, como? Se eu formar um conselho com pessoas, eu tenho 60 anos, se eu formar um conselho todo com pessoas de 60 anos, que vieram da igreja presbiteriana, que já ficaram viúvos e agora casaram novamente, que tem uma filha de 11 anos. Esse cara, ele vai enxergar situações De maneira muito monótona, parecidas né? com o que É. eu enxergo. Mas, se na formação desse conselho eu pego... Quantos anos você tem, velho? 28. Você é velho, hein, cara? Achei que você era mais novo. Tem carinho de novo, né? Tô no Fórmula 1 aí. Mas se na formação desse conselho eu pego um menino de 28, um amigo de 40, uma mulher de 30, e a gente conversa sobre esse assunto, a sua experiência com Deus é muito diferente da minha experiência com Deus. Então você vai olhar para aquela situação de acordo com a sua experiência com Deus e a sua vivência com Deus. E a sua vivência com Deus, porque ela é muito diferente da minha, me ajuda a entender Deus melhor. Entendeu? Então, por isso, quando a gente vai... Por exemplo, o Conselho da 90 hoje. Nós temos gente de 24 anos e temos gente de 74 anos. Nós temos gente que veio de igrejas tradicionais e gente que veio de igrejas do reteté, canelinha de fogo, entendeu? Nós temos gente que nasceu sal da terra e temos gente que veio de outras denominações, entendeu? Legal. Então nós temos assim por quê? Vivências diferentes, experiências diferentes formam um conselho mais... E aí, num conselho, a gente trabalha em consenso. Ou seja, unanimidade. Então é o seguinte, hoje nós somos 10 no conselho. Vamos tomar uma decisão aqui, né? E aí é o seguinte, eu viro lá no conselho e falo assim, gente, eu não estou em paz com essa decisão. Não estou vendo Deus nessa decisão. Mas os outros 9 do conselho estão de acordo com essa decisão. Sabe o que acontece? A gente não toma decisão. Simplesmente. Mas é urgente. Exclui o cara, né? É urgente. Ó. Urgente é entender Deus. A única coisa que é urgente é entender a vontade de Deus. Porque pode ser o mais urgente que for, mas se não for a vontade de Deus, não adianta nada. Então a gente para aquela decisão, a gente vai orar mais,
vai buscar mais informação, vai buscar mais dados, e a gente volta na outra reunião com a mesma pauta, quando nós temos aquela decisão para tomar. E às vezes, nesse processo, eu mudo de opinião. Deus, eu vou entender Deus de outra forma. Mas em muitas outras, os 9 mudam de opinião. Olha só. Muitas vezes isso acontece. Entendeu? Então, por quê? Porque a vontade de Deus é uma só. Sim. Deus não tem duas vontades. Se realmente a gente tá lá com o coração aberto para ouvir Deus, Deus vai falar. Sim. E para nós, tão diferentes, concordarmos com um assunto, É só Deus, né? só Deus. Entendeu? E quando fala assim, isso aqui é só Deus para fazer vocês concordar, e a gente concordar, significa que foi Deus.